Há exatamente 30 anos, o Brasil se despedia da banda Mamonas Assassinas. Tinho, Bento, Samuel, Sérgio e Júlio. 5 jovens da cidade de Guarulhos que, com suas músicas irreverentes, conquistaram milhões de fãs de todas as idades. A banda chegou ao sucesso na metade de 1995. Foram 8 meses de carreira, milhões de discos vendidos, um fenômeno interrompido no dia 2 de março de 1996, quando o avião que levava a banda caiu na Serra da Cantareira. O acidente deixou o Brasil em choque. Foi uma comoção nacional. 30 anos depois da morte dos Mamonas Assassinas, descobrimos em Itapipoca uma fã que viu de perto o sucesso da banda. Tati Vidal, atleta, maratonista, nasceu e cresceu em Guarulhos. Ela viu o auge e esteve presente em um dos shows mais marcantes da história da banda. Por ironia do destino, o seu aniversário é na mesma data que os Mamonas faleceram, 2 de março. Eu nasci em Guarulhos, mas a minha mãe, a família dela é aqui da Salsa, do Cruxati, né, daquela região da Bela Vista, e a família do meu pai é de Fortaleza. Então o que aconteceu? Antes de eu e meu irmão nascer, né, eles se casaram aqui e foram morar em São Paulo. Aí depois voltaram pra cá, só que meu pai não conseguia arrumar emprego aqui. Ele ia pra São Paulo, ficava trabalhando lá, enquanto a gente ficava aqui a gente morava em Maracanaú, né? Eu vim pra cá com 5 anos. Eu nasci em São Paulo, vim pra cá com 5 anos, e aí meu pai não conseguia emprego aqui, então ele ficava morando lá e a gente aqui. Aos 10 anos, né, a gente resolveu mudar para São Paulo de vez, para não ficar longe do meu pai. Então eu fiquei morando em São Paulo dos 10 aos 26, né? Eu sou paulista, meu irmão é paulista. E com 26 anos eu decidi vir embora pra cá após o meu pai ter falecido, né? Porque eu falei, mãe, vamos embora pro Ceará, porque eu nunca gostei de São Paulo, na verdade. Eu sempre gostei do Ceará. Eu sempre me identifiquei com esse lugar, esse estado. Eu amo calor, sabe? Então assim, lá era muito frio, eu falei, eu quero ir embora, não quero ficar aqui. E aí lá também tive meu filho, me casei, tive meu filho Guilherme, né? E resolvi vir embora pra cá e vim com a minha mãe pra cá. Então assim, em 2009 eu cheguei, fui morar em Fortaleza, fiquei morando 3 anos lá. E falei pra mãe assim, mãe, vamos morar em Itapipoca? Vamos pra lá? Lá eu estudo, eu passo num concurso, faço minha faculdade e simplesmente tudo que eu falei aconteceu, né? Eu profetizei isso na minha vida, vim pra cá em 2013, realmente teve o concurso nesse ano, eu passei no concurso, né? E fiz minha faculdade aqui, fiz minha casa aqui e fiz a minha vida aqui em Itapipoca. Ô Tati, você tinha entre 12 e 13 anos quando a banda surgiu, foi o auge do sucesso. Como é que era o clima na cidade? Como é que era viver na cidade onde surgiu a banda Mamonas Assassinas? Pronto, Gustavo, como eu te falei, foi muito rápido, né? Então assim, praticamente a cidade só deu mais valor, realmente mais homenagens depois que a banda faleceu, né? Depois que os meninos faleceram. Porque foi muito rápido, né? Quando surgiu o Mamonas, que estourou pro Brasil, pros programas de televisão, foi muito rápido. Então assim, a cidade praticamente não estava nem preparada. Tanto que assim, depois que eles faleceram, fizeram a praça do Mamonas Assassinas lá no Secap, que era o bairro que eles moravam, né? O bairro Secap, exatamente, que era muito próximo de onde eu morava, né? Então assim, como eu falei, não tiveram tempo pra, como é que eu posso dizer? Para engrandecer tanto o Mamonas na cidade, mas assim, eles já eram grandes para o Brasil, né? O Brasil inteiro sabia que eles eram de Guarulhos. Então assim, só realmente depois que eles faleceram foi que começou a surgir muitas homenagens, né? A praça em homenagem a eles, que tem a Mamona, né? Na praça lá. E aí depois que eles faleceram, a Brasília deles foram para leilão. Aí eu sei que eu acabei conhecendo o pai do Dinho, né? Não me lembro o nome dele agora, mas ele foi Seu Del Brando. Ele foi no shopping com a Brasília, eu conversei com ele, né? Que estava em exposição, né? Hoje eu não sei onde foi parar a Brasília, mas assim, depois que eles faleceram, realmente foi que o pessoal começou a dar mais importância à vida deles e começar a contar a história deles. Eu lembro que em setembro de 95, quando surgiu a banda, né, assim, para ficar mais famosa nas rádios, a gente escutou na escola, né, a gente estava na Semana Cultural e quando tocaram a música, se eu não me engano foi o Vira Vira, né, e aí a gente começou a ouvir e brincar e cantar e assim, era algo que contagiou todo mundo. Porque toda a festa que tinha era Mamonas Assassinas, de setembro em diante, né, até o mês de março era Mamonas Assassinas. E assim, a gente curtia muito toda festinha de aniversário, toda festa na escola era Mamonas e a galera cantava, a galera pulava, a galera brincava mesmo, porque era a irreverência, né, dos Mamonas Assassinas. Então foi nessa ocasião que você ouviu a música da banda pela primeira vez e ali já...
conquistou todo mundo. Exatamente, foi muito rápido. Assim que tocou na escola, né, a gente estava na Semana Cultural e todo mundo ouvindo e começou a rir porque eram músicas que eram engraçadas, né? E aí chamava a atenção da garotada, justamente, né? Então assim, foi realmente algo assim muito rápido, né? Começou as músicas, a gente já começou a ouvir, cantar e pronto, pegou e toda a festa só dava Mamonas Assassinas. Você teve CD da banda? Lembro. Eu tinha o cassete, né? A fita cassete, Tinha a fita cassete deles, né? CD não cheguei a comprar não, porque tava entrando CD ainda. Tava em transição entre o LP e o CD. Exatamente, ainda tava entrando e naquela época a gente não tinha muito recurso para essas coisas, porque eram coisas caras, né? Que assim, tava chegando. A mídia mais acessível era o cassete. Era o cassete, a gente tinha o cassete. De todos os shows realizados pelo grupo, com certeza o mais marcante aconteceu na cidade natal da banda. Guarulhos parou no dia 6 de janeiro de 1996. 18 mil pessoas lotaram o ginásio Tomeuzão. Ô Tati, vamos aqui entrar em mais detalhes sobre o famoso show do Tomeuzão. A banda Mamonas Assassinas, na época do Utopia, eles haviam tentado, quando foi inaugurado o Tomeuzão, acho que ali por volta de 92, 93, ia ter uma atração nacional, dizem que era o Guilherme Arantes, mas o artista tem nada a ver com isso. E eles foram atrás da prefeitura de Guarulhos para pedir para abrir, fazer a abertura do show, eles não deixaram, né? E aí, o show do Tomeuzão foi uma espécie de acerto de contas com o passado. E também, digamos assim, celebrar o sucesso. Porque eles queriam tocar, o som deles era tocar no Tomeuzão e ali era sacramental o show. Fala um pouco pra gente como é que foi, assim, os preparativos, como é que era a expectativa dos fãs pro show. O famoso show do Tomeuzão, dia 6 de janeiro de 1996. Como é que foi a expectativa pra esse show? Quando lançaram nas rádios, né, que ia ter o show do Mamonas, cara, todo mundo, a juventude, o pessoal adulto, o pessoal da melhor idade, né, o pessoal mais de 60, todo mundo enlouqueceu para comprar esses ingressos. Eu me lembro que a gente pegou uma fila gigante para comprar os ingressos e também a mesma fila gigantesca para entrar no Tomeuzão. Na época o Tomeuzão cabia em torno de 16 mil pessoas, se eu não me engano. Ficou muita gente de fora. Muita gente fora. Muita gente de fora. E você foi uma das privilegiadas que entraram no ginásio. Sim. Eu acho, relembrando aqui hoje, eu creio que eu tenha ficado da entrada do Tomeuzão para a fila onde eu estava, mais de 1 quilômetro de distância. Depois de mim, ainda tinha muita gente que dava voltas no quarteirão para poder entrar nesse dia, né? Então, assim, realmente o ginásio ficou lotado, entupido, que não tinha mais onde botar ninguém lá dentro. Eu lembro que eu estava na fila, e assim, a fila quilométrica, sabe, gente? Eu lembro que estava na fila quando eles passaram por nós, na Brasília amarela, e o pessoal foi em cima mesmo para tirar foto. Na época não existia celular com câmera, era a máquina fotográfica mesmo, e todo mundo tirando foto com eles, eles brincaram. Inclusive tem até, Gustavo, uma reportagem de uma, eu não me lembro o nome da repórter agora, mas ela fez a reportagem com ele daquele dia, né? De como eles chegaram no ginásio Tomeuzão, né? E aquela parte que o pessoal realmente invadiu, assim, foi para cima deles para tirar foto no carro. E enfim, o show foi, né, fantástico. Dá uma saudade grande, né? A gente chega e se emociona, porque realmente foi um momento muito lindo, Se né? você teve lá no show, né, você teve o privilégio de ver ao vivo, a gente só viu na televisão. Lembrando que naquela época não tinha internet, o que é que a gente acompanhava dos Mamonas? Era no rádio, na TV e na televisão. Era isso, né? E Gustavo, até a gente conversando em off, eu te falei daquela época não existia celular com câmera. E aí eu tinha levado uma câmera fotográfica para tirar foto e a minha amiga que foi comigo também. E na época era filmes de 12, 36, 24 e 36 poses, né? Era a câmera analógica que tinha um limite de pose. Isso. Aí eu lembro que eu tinha levado um filme com 36 poses, estava na máquina, e nós tiramos várias fotos, né? Mas quando passou o show que a gente foi fazer a revelação, nenhuma foto prestou. Nem da minha câmera, nem da dela. Então assim, a gente não ficou com nenhuma lembrança daquele dia, mas a mais importante, né, que ficou na nossa mente, a gente nunca vai esquecer aquele dia, né? Ô Tati, o momento mais emocionante do show foi o desabafo que o vocalista Dinho deu, porque ali era como se fosse a consagração. E um acerto de contas também com o passado, porque eles queriam muito se apresentar ali na cidade deles. Como é que foi? Como foi que você viu ali da plateia o desabafo do Dinho? Ele parou o show, né? Nesse momento ele parou o show e disse assim pro pessoal: gente, agora eu vou falar pra vocês o que aconteceu comigo até chegar aqui. E aí ele contou, né, que na época a banda Utopia, né, não tinha muitas portas abertas, né? O pessoal dizia muitos nãos pra eles, né, pra banda. E como você falou, né, eles
Foi ter um show do Guilherme Arantes, né? Que eles queriam abrir, a prefeitura não deixou, porque eles disseram que eles não tinham capacidade, não tinham ainda condições de abrir show de artista famoso, né? E ele pegou isso pra ele, né? Então, assim, ele ficou super chateado na época e quando ele sentou, né? Eu me lembro como se eu estivesse vendo ele aqui, ó. Ele sentou no palco, né? No palco mesmo, que era bem alto. E aí começou a desabafar e falar, né? Que ele jurou pra ele que ele ia chegar ali sim, e que ele ia cantar ali com a banda dele e que ia calar a boca de todo mundo que disse não pra ele. Eu lembro que ele apontou assim e falou, né? Qualquer um de vocês pode chegar aqui onde eu tô. Ó. Acredite no sonho de vocês. Não deixe que ninguém tire isso da cabeça de vocês. Porque se eu conseguir a gente estar aqui hoje, vocês também podem conseguir o que vocês quiserem. Eu me lembro ele falando isso daí. Foi muito bonito. Realmente acho que foi o show mais emocionante da trajetória da banda. E realmente assim, claro que o depoimento dele foi mais longo, não me lembro de tudo, mas assim, marcou muito porque todo mundo chorou, né? A galera, eu olhava para todo mundo aqui do meu lado, todo mundo chorando, né? Na noite de 2 de março de 1996, a banda havia realizado um show em Brasília e retornava de avião para Guarulhos. Por volta das 23h15, quando estava prestes a pousar no seu destino, o jatinho modelo Learjet, que trazia a banda, colidiu contra a Serra da Cantareira. 9 pessoas estavam na aeronave. Os 5 integrantes da banda, 2 assistentes da produção, o piloto e o copiloto. Ninguém sobreviveu. O acidente aconteceu no final da noite de sábado, mas o Brasil só ficou sabendo da notícia na manhã de domingo. Um clima de luto se espalhou pelo país. Onde é que você estava quando você soube da notícia da morte da banda, Mamonas? Pronto, veio outro filme na cabeça agora, Gustavo. Eu estava dormindo na casa da minha vizinha, né? É uma pessoa que eu gostava muito. E aí, assim, quando amanheceu o dia, que era o meu aniversário de 13 anos, né? Eu acordei, fui pra minha casa, aí a mãe disse assim, você já ouviu no rádio? Aí eu falei, não, mãe, o quê? Ela disse assim, os Mamonas morreram. Eu falei, não acredito não, mãe. E aí eu fui ligar o rádio para ver a TV, né? Aí foi onde começou, toda arrepiada. Me arrepiei todinha agora. Foi onde começou realmente a mostrar as imagens. Só que eu falando por mim, eu acreditava que o avião tinha batido, mas que eles não tinham morrido. Porque eu não queria acreditar naquela notícia, né? E aí falando que o avião dos Mamonas Assassinas bateu na Serra da Cantareira e o avião explodiu, né? E estavam procurando os corpos, aí foi que foi cair na ficha, né? Aí pronto, aí foi choro. Domingo. O domingo de manhã. Foi o choro o dia todinho, né? E aí na época, como eu falei, a gente não tinha celular, não tinha nada para ninguém ligar para ninguém falar com ninguém. Então foi assim, acho que cada um nas suas residências, sofrendo aquele momento, né? De estar vendo na televisão tudo aquilo que estava acontecendo com eles, né? Então realmente eu lembro que foi muito triste, eu passei a semana chorando, porque foi no dia do meu aniversário, uma banda que eu gostava muito, né? E realmente foi um choque muito grande, né? Então assim, eu carrego isso até hoje comigo. Você chegou a visitar ou chegar perto do lado do local da Serra da Cantareira? Não, da Serra da Cantareira não, né? Mas no cemitério a gente foi, era muito próximo da minha casa o cemitério, né? Que eles foram enterrados. A Serra da Cantareira, a gente morava próximo ao aeroporto internacional e quando por exemplo, o aeroporto, né? Quando eles tinham que virar pro lado direito, eles viraram pro lado esquerdo, que era onde estava a serra. Tipo aqui, né? Essa serra aqui, eles viraram pro lado da serra, né? Não sei como, porque tava neblina, acho que tava chovendo, não lembro. Mas não era longe da gente, né? O aeroporto ficava muito próximo da serra e a gente lá em Guarulhos, eu morava do Secap para minha casa, era coisa de 8 quilômetros, entendeu? 9 quilômetros era tudo muito perto. Então assim, na serra mesmo a gente não foi, né? Muita gente foi visitar tudo, mas assim, no cemitério teve o enterro deles, que eles foram pro Tomeuzão, você vê lá, né, no Tomeuzão,
E de lá saíram nos carros de bombeiro pro cemitério, né? Eles fizeram a volta na cidade, tudo pro cemitério. Aí nesse dia do enterro eu não fui, mas foi passando a semana, era muita gente indo direto no cemitério, direto. Até que chegou um momento que eu fui com a minha turma da escola, a gente foi, a galera da sala se reuniu e foi pro cemitério, né? Lá no já depois Primavera 2, o nome do cemitério. Depois sepultado, né? Depois, é. E aí a gente chegou lá, não tinha quase ninguém, a gente realmente viu os túmulos deles, né? E assim, imaginar que a gente já tá vivendo aquilo ali, assim, foi surreal, né, cara? A gente vê o história daqueles meninos, né? Porque eram todos meninos, né? Adolescentes, jovens, jovens adultos, né? E ver o que aconteceu com eles, né? Tudo aquilo e me deparar ali no túmulo deles. Então, assim, foi bem triste. Tanto que eu não gosto de cemitério, fui só essa vez mesmo. E assim, foi realmente um choque para todo mundo, como você disse, foi um choque para todo mundo. Então é isso, pessoal. 30 anos de saudade da banda Mamonas Assassinas. Conversamos com a Tati Vidal. E que bom que eu estou aqui para contar isso, né, gente? E outra coisa também, viu? Não é só a galera que viveu aquela época, a galera que está na nossa faixa de idade. O Ido também tem a nossa mesma faixa de idade, né? Mas o mais importante é que 30 anos se passaram, estamos aqui falando de Mamonas, novas gerações estão conhecendo, estão curtindo, estão virando também fãs, mesmo não tendo vivido a época do auge. Se você tem menos de 35, meu amigo, saiba que foi um fenômeno. Onde você ia, você ouvia Mamonas. Toda Gustavo, festa... Até hoje, toda festa o pessoal canta no karaokê. Toda festa eu retrô. mesmo canto, meu filho sabe as músicas, meu filho tem 18 anos, vai fazer 19, sabe todas as músicas porque ele cresceu vendo eu cantando. Tati, obrigado pelo seu depoimento, vai ficar para a história. Obrigada. Eu tenho certeza que fãs de todo o Brasil da banda Mamonas também estão felizes com o seu depoimento. Obrigada, meu amigo. Conversamos com a Tati Vidal, atleta, é itapipoquense também, é nossa amiga, fã da banda Mamonas Assassinas, deixando aqui o seu, fã da banda Mamonas Assassinas, deixando aqui para a eternidade o seu depoimento sobre a banda. Só lembrando que essa é apenas uma versão resumida. No nosso canal do YouTube você confere a entrevista completa com a Tati Vidal, incluindo trechos inéditos sobre a carreira da banda Mamonas Assassinas. Siga agora o nosso canal, Arquivo GBTube no YouTube. Com imagens Gildo Castro, Gustavo Braga para o canal GBTube, a TV Itapipoca Região.